comigo: não temas, porque quem procurar a minha morte, também procurará a tua, pois estarás salvo comigo. E a igreja diz? Amém. E a igreja diz? Amém. Amém. Louvado seja Deus. Eu vou ser rápido. Hoje é culto de Santa Ceia. E é um privilégio, né? Quando nós temos a oportunidade de falar de Deus num momento como esse, né? E como eu já falei, né, eu quero apenas que as irmãs me dessem a atenção, né? A sua atenção, para que assim eu possa entregar a revelação da palavra de Deus. Amém? Gostaria de começar aqui, antes de entrar dentro do contexto dessa história que foi lida aqui pelo pastor Evandro, externar aqui sobre a aflição, a perca, a pobreza que estava tendo Davi, o ungido do Senhor. Já traduzindo para os dias de hoje, introduzindo na igreja e aplicando a primeira revelação da palavra, quando aqui Davi se achou perseguido por Saul, antes de passar por essa situação, Davi chegou a ter uma oportunidade dada por Saul de ele cuidar de uma boa parte dos soldados de Saul, né? Governar ali aquele soldado. Ele estava sendo candidato ali a uma posição privilegiada, né? Uma espécie de um general, né? De guerra. Ele estava ali comandando uma boa parte dos soldados de Saul. Veja que, se você for ler o capítulo 20, o capítulo 21, né? Saul, ele permitiu que o inimigo entrasse no coração dele, para ele ter inveja de Davi, pela batalha que Davi estava batalhando, a forma que Davi vencia as guerras, porque quem tem promessa não esquece, né? Daquilo que Deus nos ensina. E Davi, ele aprendeu muito com Deus, na presença de Deus, da humildade. Ele ali derrotava muitos inimigos e trazia as cabeças, porque naquela época ali a guerra era assim: cada um soldado que matava tinha que tirar a cabeça do corpo daquele soldado, para que aquele soldado viesse ali ressuscitar, que Deus não viesse trazer de volta o espírito daquele soldado, para que aquele soldado não viesse levantar e viesse atrás, né, para poder derrotar aquele que quase derrotou ele, né? Então existia uma crença, né? Era da parte assim no meio da batalha, essa lei que foi determinada pelos reis, e aí depois pegava o cabeça, o general, né? Amém? Está comigo lá, está aqui. E aqui, irmãos, ele vinha aqui, entregava todas as cabeças, entregava a medalha, a bandeira, né, daquele reinado do rei que foi derrotado, trazia para frente, na presença do outro rei, e o rei ali tirava a patente daquele rei, né, e humilhava aquele rei diante dos seus súditos, e ali ele vencia a batalha e o nome do Senhor era glorificado. Enquanto Saul ia à batalha e derrotava milhares, a Bíblia fala que Davi derrotava 10 milhares, quer dizer, derrotava mais do que o próprio Saul, ao ponto de Saul ficar com inveja de Davi, porque Davi Saul não estava mais suportando ali o cântico, né, das próprias mulheres, das concubinas, né, daquelas mulheres que estavam dentro do palácio de Saul. Quando ouvia que as mulheres começavam a cantar, Saul, o nosso rei matou milhares, mas o Davi matou 10 milhares. E ali foi, né, fazendo com que Saul viesse, né, armar, ter ali uma contenda com Davi, ao ponto de mandar uns dos seus soldados, né, encontrar Davi e matar Davi. Saul, quando Davi venceu o filisteu, né, o gigante filisteu, que trouxe a cabeça do gigante
desceu para o arraial, e ali o nome do seu Deus, né? O povo de Israel ali, né? Aclamou Davi ali, né? E Davi, ele recebeu como troféu a filha de Saul, né? Chamada Mical, né? Mical foi dado para Davi, só que no dia que Davi estava casando, já estava arrumando ali um moitinho para ali pegar Davi e matar Davi e deixar Mical viúva. E foi orientado e mandado pelo próprio rei Saul, porque Saul já estava no seu coração, né? O espírito dele dentro do seu coração de vingança, de tirar, né? De tirar o brilho que estava no rei Davi, no futuro rei de Israel, né? Chamado Davi. E aqui, irmãos, é aqui onde eu quero trazer para você a revelação dessa palavra. Davi, ele deixou tudo para trás. Davi não tinha nada, até para comer. Davi não tinha como se alimentar e nem alimentar o povo que estava com ele ali. Mas ali, as pessoas que eram mais fiéis, que estavam com Saul, que soube que Davi tinha fugido para que ele não viesse ser morto, né? Por causa que o rei estava caçando Davi. Se você for continuar lendo esse texto, você vai ver que Davi, ele teve 2 vezes a oportunidade, não foi, pastor? 2 vezes. 2 vezes de ele tirar a vida de Saul. Só que Davi, ele olha para Saul, arranca um pedaço, corta um pedaço do tecido, né, da sua roupa real, pega lá o cajado, a lança, né, pega os acessórios, né, mais importantes do rei Saul, e sai os soldados estavam todos dormindo, e grita: Saul, meu rei, meu senhor! Como é que pode, rapaz? Como é que pode uma pessoa ter a oportunidade de matar aquele homem que estava caçando ele, mas ele não matou, porque ele conhecia a lei de Deus, e ele olhou para Saul e disse: Saul, eu tive você agora nesse momento nas minhas mãos. Cadê os seus soldados para te proteger, Davi? Rei Saul, meu rei, eu não sou vingativo, eu não quero tirar tua vida, Saul. O Senhor é o meu rei, e no ungido do Senhor ninguém pode tocar. Aleluia. É ungido. Jamais, irmão, toque no ungido do Senhor, mesmo que ele esteja errado, mesmo que ele esteja lhe perseguindo, mesmo que ele esteja fechando a porta para você, te queimando, mesmo que ele saia até no seu WhatsApp, até ele bloqueie. Não toque no ungido do Senhor. Deus nos ungiu e nos separou. O que Deus deu a Davi, Deus não deu a Saul, pastor, que era a promessa de ele sentar no trono e governar Israel. Saul, ele foi escolhido ali pelos homens, pelo povo, e Davi foi escolhido por Deus. Há uma diferença. Ele se escondeu, ele foi se esconder em Adulão, uma caverna. Imagine, irmãos, pense aqui comigo aqui, um lugar sem lâmpada, sem energia, sem ar-condicionado, sem um ventilador, num lugar úmido, num lugar escuro, arriscando ali de vir escorpião ou caranguejeira, né? Insetos venenosos, né? Até isso Deus protegeu Davi da caverna de Adulão. Eu não sei qual é a caverna que você está, minha irmã. E meu irmão, já vou aplicar agora a segunda revelação da palavra para você. Eu não sei qual é o Adulão da tua vida. Eu sei do meu Adulão. Eu sei da caverna que eu estou. Mas se você está dentro da caverna, é dentro da caverna que Deus vai preparar. É dentro da caverna que Deus vai capacitar. É dentro da caverna que Deus vai te dar a sua vitória. Receba esta revelação de Deus na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Esta é a segunda revelação da noite. Davi, ele tinha promessa. Diga para sua irmã aí: você tem promessa. Você tem promessa, minha irmã. Irmã Francisca, você tem promessa. Você tem promessa, rapaz. Você tem promessa, pastor. A promessa aqui nesse lugar, os projetos que Deus colocou no teu coração. Você está aqui no lugar, eu mesmo já classifiquei com as mãos como um lugar para a minha vida.
lugar de esquecimento, lugar de treinamento, lugar onde as pessoas não entendem a pessoa, onde as pessoas se sentam não para ajudar, mas para matar. Como está acontecendo com aquele jovem de 15 anos lá na internet, descendo o chicote no jovem, por causa de meia dúzia de conversas que ele falou fora da Bíblia. É melhor um jovem pregar ou um jovem estar com um R15 na mão, numa biqueira, vendendo de drogas. A gente vê, meu irmão, as coisas acontecendo assustadoramente. E Jesus disse que é daquele que dele vier o escândalo. É escândalo atrás de escândalo, é fofoca. Esse tal do fofoca, gospel, tem aí por cima gospel. Meu irmão, o sangue de Jesus repreende em nome de Jesus. Deus está repreendido. A gente vai entrar na plataforma desse tal do fuxico gospel. É só escândalo, é só pessoas falando. Eu nunca vi um macumbeiro falar em outro macumbeiro. Eu nunca vi, irmão, um espírita falar em outro espírita. Eu nunca vi um ateu falar de outro ateu. Mas eu vejo direto evangélico falando de outro evangélico. Vão se converter em nome de Jesus. Aleluia. Davi, ele estava dentro da caverna, mas ele tinha algo ali nele que Deus, ele já tinha falado para ele: pastor, eu vou realizar as promessas que eu cumpri, que eu fiz, que eu usei o meu servo Samuel. Eu vou fazer as promessas ser realizadas na tua vida, em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra, começa a glorificar, começa a exaltar aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Aleluia. Repita, diga caverna. Repita, igreja, diga caverna. É lugar de preparação. Se eu quisesse criar um tema dentro dessa mensagem, pastor, o tema será esse. Seria esse, né? Porque eu não gosto muito de criar tema de mensagem, entendeu? Você está sendo preparado. Você está dentro de uma caverna para ser preparado. Interessante, que eu acho interessante dentro dessa história, meu pastor. Igreja militando o Senhor Jesus. E que Davi não tinha nada, estava sem nada. E Davi mandou um dos homens que estavam com ele para ir numa casa de um homem que negou a comida para ele. Né? Negou a comida para ele. Só que a mulher disse: não pode se negar a comida, principalmente para o rei, o nosso futuro rei de Israel. Interessante que aquela mulher, aquele cara estava comendo, se engasgou lá com um pedaço de carne, né? Parece. Segundo a história, né? Ele morre e ela pega as coisas, pega tudo que tem de comida e leva para o rei e se apresenta e diz: se você quiser, se você permitir, e se você quiser me aceitar, eu serei a sua esposa. E ele tomou ela como esposa. E tudo que era dele, o infeliz que tinha legado comida, passou a pertencer a Davi. E Davi passou a não ter mais comida dentro de uma caverna, sem dinheiro, sem ouro, sem prata, sem comer. Davi cuidou, Deus cuidou de Davi ali na caverna. Lembra de Elias? Elias estava também dentro de uma caverna, mas mesmo dentro de uma caverna, Deus cuidou de Elias lá na caverna. Todo dia Deus mandava corvo com comida para alimentar o profeta. Quem alimenta eu e você, meu irmão, é Deus. Não é a Bolsa Família que você recebe, não é a presidência, do salário que você recebe da presidência, não. Quem alimenta você é Deus, é o Espírito Santo de Deus que alimenta a tua alma. É o Espírito Santo de Deus que alimenta a nossa alma. Davi estava ali. Interessante que Deus manda soldado desequilibrado, sem noção, problemático, rejeitado, desmantelado, assassino. Era só gente ruim. E pessoas que deviam a outras pessoas. Era gente que estava na lona. Gente ruim. Gente que era rejeitada até para a sociedade ali. Era rejeitada aqueles homens se uniram com Davi na caverna. E Deus preparou Davi, Deus falou: Davi, prepare esses homens, porque esses homens serão os seus soldados fiel. Aleluia. Sabe o que é que eu entendo, meu irmão, dentro dessa mensagem? Não rejeite seu irmão se ele é desequilibrado. Não rejeite seu irmão porque ela é problemático.
Não rejeita aquele que hoje, né, fala de todo jeito, porque imagine Pedro, aquele homem, tudo que ele falava era pelos cotovelos, ele falava que deixava todo mundo irritado. E Jesus não pegou ele pelo fundo da calça e jogou lá fora, não. Suportou e amou Pedro. E botou Pedro como cabeça, como um líder. Deus, ele ama aqueles que são atrevidos. Agora, atrevido que eu digo no sentido, irmã Netinha, no sentido assim, espiritual. Atrevido assim, que tem coragem de enfrentar. Se você vê alguém apanhando, você chega lá e diz, eu vou apanhar junto com aquela pessoa, mas aquela pessoa não vai apanhar só não. Os próprios discípulos, quando viu Jesus apanhando, fugiram. A única pessoa que ficou no pé da cruz com Jesus foi o irmão de Jesus, João, né, e Maria, a mãe de Jesus. Todos fugiram. Davi ficou na incumbência, está concluindo aqui a mensagem. Davi ficou na incumbência, meu pastor, de treinar aqueles homens. Você está aqui em Corrasdor, vem aqui com a mão para essa igreja aqui. Você é escolhido de Deus. Faz muitos dias que eu estava com essa vontade de falar isso. Eu ia mandar pelo saco, eu vou falar lá, eu vou falar no altar. Você foi escolhido aqui para treinar pessoas que Deus ainda vai mandar ainda esse ano aqui. Para você treinar, para você preparar, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso, que Deus vai mandar mais pessoas aqui? Não se preocupe não, se tem essas cadeiras vazias aí. Se Deus abrisse os seus olhos, os nossos olhos agora, irmã, a gente ia ver anjos sentados aí nessas cadeiras aí, tudinho aí. Se Deus abrisse os nossos olhos agora, você ia ver que essas cadeiras não tem nenhuma desocupada não. Está sentado com anjos aí, com anjos aí. Mas a incredulidade não deixa, a gente vê, né? Nós somos tão incrédulos ao ponto de que Deus não abre nossos olhos. Porque dentro da igreja, irmão, não está só uma dúzia de crente, não. Dentro da igreja, as cadeiras que estão aí, tem anjos sentados aí nessas cadeiras, meu irmão, minha irmã. Creia nisso. Davi preparou aqueles homens truculentos, assassinos, ignorantes. Eram pessoas, pastor, que não sabiam nem conversar. Parece até um pouquinho com o irmão Ivanês. Eu, desequilibrado, bravo, porque eu sou bravo. Quando eu vejo que é demônio que está falando na boca de alguém, eu repreendo mesmo, irmã Larica. Eu repreendo mesmo. Pode ser quem for, quiser ficar com a mim, pode ficar. Eu mando se converter mesmo, eu mando se converter. Vai se converter, irmão. Vai se converter, meu irmão. Eu mando mesmo. Porque Deus me deu a unção de evangelista, a unção de missionário, a unção. Tem pessoas que têm a carteira de pastor, mas não tem unção de pastor, não tem unção de evangelista, não tem unção de missionário. Tanta igreja que tem aqui poderia muito bem não se levantar, fazer uma oferta na igreja e comprar a caixa de som e me dar. Para eu voltar ao salário das praças de rua. Cadê que não? Não dá, mas fica falando de mim, por trás, me queimando. Colocando os pastores contra mim. Quem não sabe que esses dias já teve pastor que veio aqui tentar botar o pastor aqui contra mim? O seu pastor aqui contra mim. Porque é os trabalhos, irmão, que as pessoas fazem hoje aqui dentro de Corrova são pessoas egoístas no seu ministério, são pessoas sem amor. E a gente temos que ter amor, irmão, para fazer a obra de Deus. Não despreze. Deus mandou aqueles homens para Davi ensinar. Deus enviou homens que eram rejeitados, que ninguém queria eles. Foram todos para Davi. E Davi preparou aqueles homens e se tornaram soldados fiéis de Davi. É isso que Deus vai fazer com esta igreja aqui. Deus vai preparar o adulão. Se você está no adulão, se o seu adulão, né, se você está dentro de uma caverna, permaneça dentro dela, não saia. A caverna, isso aqui, ó. Isso aqui é uma caverna, que é lugar de treinamento, é lugar de capacitar. Não entra aqui, irmão, para ficar falando. Está acontecendo louvor, está acontecendo tudo, e você fica sentado falando. Pare para ouvir o que Deus está falando, e Deus vai abrir as portas lá fora para você, e Deus vai salvar a sua família, e o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Aprenda, nós temos que aprender a ser crente na pessoa de Jesus. Temos que deixar a religiosidade de lado, irmão, e se preparar, e se levantar, como aquele soldado de Davi se levantou, e disse: Davi, estou contigo, vamos lá. E ele foi lá, e muitas batalhas Davi ganhou, e ele foi considerado o segundo coração de Deus da Bíblia. Davi, ele não tomou o trono à força, não.
que tentou tomar o trono na força dele, foi o próprio filho dele, Absalão. Davi, ele esperou o rei morrer. E o soldado que estava do lado dele foi lá e matou. Porque os soldados que Davi preparou na caverna de Adulão, pastor, pegou os soldados de Saul matou tudinho. Não tem na Bíblia nenhum lugar que um soldado de Saul veio para ficar com Davi. Todos foram mortos. Pode ler, criança, um pouquinho mais para frente você vai ver. Criança, até eu fico assim, como é que pode que Deus permite acontecer isso? Foi mulheres e crianças, foram mortos. É só você ler o capítulo 22 todinho, que você vai ver. Hoje eu passei o dia estudando essa palavra, para vir trazer essa palavra aqui para você. Se você quer levar a palavra, Deus estuda primeiro, busca, faça um jejum, ore, se consagra a sua vida. Porque o inimigo, ele está furioso. O inimigo, ele não está nem aí com as pessoas que estão lá fora. Porque hoje, pastor, eu digo semente de errar e semente de pecar. Tem mais desviado dentro da casa de Deus do que lá fora. É hora de o Adulão, a caverna, né, de Adulão, começar, Deus preparar você dentro dessa caverna. Se essa caverna, ela está fazendo você, está sendo doloroso, né? Você está querendo desistir, jogar o pano, não joga não, meu irmão. É porque é Deus que está preparando. Essa batalha é luta, essa grande é luta, é porque maior é a vitória. E quanto maior é a luta, maior é a vitória. Aí eu vejo com chave de ouro, usando o texto do Salmo 30, verso 5, que um choro para durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Fica em pé, igreja. Fica em pé em nome de Jesus para receber o homem de Deus. Fica à vontade, meu pastor. Se quiser fazer algum comentário dentro desse texto, desse contexto, mas a palavra que Deus me deu foi essa: permaneça na caverna. Não saia da caverna enquanto Deus não mandar. Quem entendeu o recado de Deus? Quem entendeu? Amém? Eu agradeço a oportunidade de Jesus. Apoio da igreja, estou precisando de ajuda financeira para comprar cadeiras, pagar a caixa de som para voltar aos trabalhos de culto de rua. Estou precisando de ajuda de vocês. As igrejas aqui poderiam se reunir. O pastor aí da ordem dos pastores, que eu não vou dizer o nome dele aqui por questão ética também, deveria reunir os pastores e dizer: meus irmãos, pastores, vamos levantar uma oferta e vamos comprar a caixa de som para o evangelista. Vamos comprar também umas 30 cadeiras e vamos dar a ele, vamos abençoar a vida dele. Cadê que as igrejas fazem isso? Mas não, prefere me bloquear, prefere me perseguir, prefere cortar as asas do meu ministério, prefere me queimar. E pastor que está aí no segundo casamento, no terceiro casamento, metendo pau em mim, falando mal de mim por trás de mim, não tem coragem de vir na minha cara e falar na minha frente, conversar comigo. Porque a Bíblia fala no livro de Mateus capítulo 5, versículo 24, que se tu lembrar que tem alguma coisa contra o teu irmão, deixa a oferta no altar, vai lá imediatamente, se reconcilie com o seu irmão, volte e depois entrega a oferta no altar. É isso que eu e você temos que fazer, amados. Não ficar por trás se unindo, criando panelinha para tentar destruir o ministério, como fizeram agora, estão fazendo agora com um jovenzinho aí de 14 anos. É o que mais está falando agora na rede social. Só porque o jovem falou uma meia dúzia de palavras erradas. Aí está descendo a lenha, abaixando o chicote. Cadê que nenhum oferece aí um curso de faculdade, uma faculdade teológica para ele de graça? Mas prefere criticar. E a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue não, minha gente. Se acorda. Efésios 5,14. Desperta tu que dorme. Levanta-te do meio dos mortos e Cristo te esclarecerá. Vamos se revestir de todas as armaduras de Deus, irmãos. Jesus está voltando. Não é momento de nós estar brincando de igreja, brincando de ser crente, brincando de religião, não. É momento de nós orar mais, buscar mais. As igrejas não estão orando. É momento de nós vigiar mais e ler mais a palavra, se alimentar mais da palavra. A Bíblia Sagrada está se perdendo dentro da própria igreja. A Bíblia, a palavra de Deus, ela está sendo desprezada dentro da igreja. Amém? Vamos descer, irmão, na casa do oleiro. Vamos se unir. Eu tenho referência. Sou bem casado, viu? E prego aquilo que vivo. Eu tenho referência. Não adianta uma pessoa estar dentro da igreja e estar com a vida toda desmantelada. Tem referência porque está numa igreja, tem um pastor, mas o próprio pastor não senta para conversar com o obreiro que está lá fora, enganando, às vezes até traindo a esposa, comprando e não pagando, mentindo.
Vamos deixar de lado a hipocrisia, minha gente. E vamos se converter. É tempo de se converter, é tempo de orar, é tempo de buscar a Deus, amém? E esse que vos fala é o evangelista Ivanei Barbosa. O meu número, meu WhatsApp é meu próprio Pix. Manda para mim uma ajuda. Se você não quer ajudar, não atrapalhe não. Ajude a obra de Deus. Amém? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a plaquinha que eu coloquei aqui, né, de papelão. Eu mesmo abri o letreiro para mostrar para vocês, se vocês estiverem interessados, moram por aqui, as pessoas que passam aqui, né, quiserem comprar o sorteio aqui, custa apenas R$2. Tá marcada a data aí, vai ser no dia 31, né, no mês 7 de 2025, no mês de julho, será feita uma live pelo Instagram. E assim, essa live eu vou estar sorteando a pessoa, né? Se a pessoa tiver o Pix, aí recebe no Pix. Se não, recebe em mão. Custa apenas R$2. Me ajude eu comprar a caixa de som e as cadeiras. Pois eu vou precisar também de comprar um microfone novo e um relógio da parede da igreja. Que assim, quando eu alugar a igreja, eu tenho esses acessórios. Pois eu já tenho já o bebedor d'água e já tenho a placa. Amém? Coloquei junto aqui com essa mensagem de Deus. Coloquei aqui do lado da minha casa. Aí está na parede, essa daqui está na parede, né? Essa aqui eu coloquei no cartão. Espero que o vento não leve, né? Não voa, né? Não venha voar, eu coloquei apenas os pregos. E é isso aí, minha gente. Qualquer informação, o meu número do meu WhatsApp está aí, ó, no 9940-0030, e também esse número é um Pix também. É só você fazer um Pix, mandar uma ajuda aí. Se você não quiser comprar o sorteio, você pode mandar uma ajuda, uma oferta, qualquer valor que vier será bem-vindo. Em nome de Jesus. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo aqui para o meu filho, né? Que está hoje completando um ano. E o versículo encontra-se no livro de Efésios, que diz assim a palavra do apóstolo Paulo, né? Filhinhos, obedecei-vos os vossos pais, para que se prolongue muitos anos na terra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É um dos mandamentos que tem lá em Êxodo, capítulo 20 também, né? Obedecei o pai e mãe, para que se prolongue os seus anos na terra. Amém? Essa é a palavra que eu quero deixar para o meu filho, Lindenberg. E assim, quero fazer aqui uma oração. Deus, Pai amado e Pai querido, nesse momento eu quero abençoar meu filho. Que o Senhor esteja abençoando, dando a ele sabedoria, protegendo e livrando ele de toda cilada. Em nome de Jesus, abençoa meu Pai, nossa família, hoje e sempre. E a igreja diz amém? Amém. Amém. Aqui é o aniversariante, viu? Lindenberg, a minha esposa ali, Maria José, a missionária Maria José, Maria Fernanda, e com seu filhinho, seu novo membro, né, da família, e o meu genro, né, está aí presente, veio aqui nos visitar, veio aqui nos confraternizar conosco, né? Terminamos aqui e tocar parabéns, né? Bater parabéns, bater o nome, bater parabéns para a Lindenberg. E Mariana Isabel está aqui. Sempre, quando ela vem para cá, pega os pegadores da avó para brincar. Louvado seja Deus. Então, irmãos, eu quero fazer um grito de guerra aqui, agora e nesse momento, em nome de Jesus. E o grito de guerra é esse. Vamos lá? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E se Deus é por nós, agindo Deus. Uma linda salva de palma aí. Como quem é atrevido, ó. Deus, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Amém? Ninguém, né? Amém? Amém pra você. Nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, parabéns pra você. Parabéns pra você. Mais uma vez. Parabéns pra você. Tá aí. Meu. Olha aí, Eliseu. Falta um negócio aí. Eliseu.
Amém? Parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Cadê o bebê de vovó? Ei, cadê o bebê de vovó? Cadê o bebê de vovó? Cadê o bebê de vovó? Toma pipi, vovó. Titi tá pegando eu não, vovó. Tá bem não, vovó. Titi não tá pegando eu não. Assim, esse aí vão levantar. Feliz aniversário! Eu desejo a você um dia maravilhoso e abençoado. E que Deus esteja com você nessa linda caminhada da vida. Que Ele ajude a realizar todos os seus sonhos. Que Deus ilumine cada passo seu, te guiando entre as dificuldades e te levando até a vitória. Que sua vida seja constantemente presenteada com bons e felizes momentos. Que a sua estrada seja sempre florida, cheia de amor e de muito sorriso. Curta o seu dia e tenha um feliz aniversário. Parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Juro, Pai, a cada um de nós essa noite, em nome de Jesus. Estenda as mãos e receba a cabeça apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, nosso Pai, o amor de Deus e a divina consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco hoje e sempre. Amém. E a igreja diz o quê? A vitória é nossa. E se Deus é por nós, boa noite a todos. Vai pra cá, levanta, sabe? Eliseu, cadê? Cadê o bebê de vovó? Ei, cadê o bebê de vovó? Cadê o bebê de vovó? Cadê o bebê de vovó? Toma pipi, vovó. Titi tá pegando eu não, vovó. Tá bem não, vovó. Titi não tá pegando eu não. Assim, esse aí vão levantar. Feliz aniversário! Eu desejo a você um dia maravilhoso e abençoado. E que Deus esteja com você nessa linda caminhada da vida. Que Ele ajude a realizar todos os seus sonhos. Que Deus ilumine cada passo seu, te guiando entre as dificuldades e te levando até a vitória.
Que sua vida seja constantemente presenteada com bons e felizes momentos. Que a sua estrada seja sempre florida, cheia de amor e de muito sorriso. Curta o seu dia e tenha um feliz aniversário. Parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data